Aos homens está ordenado morrerem uma vez, tendo depois disso o juízo. Você só tem uma chance. Graça e paz, estou aqui mais uma vez com você, participando desse momento, querendo levar uma mensagem para você. Hoje eu gostaria de refletir sobre uma circunstância que a gente viveu há pouco tempo. Há pouco tempo atrás, a gente viveu no Brasil o Carnaval. Já estávamos numa circunstância de pandemia mundial. Vários países acometidos pelo vírus, circunstâncias, mas aqui no Brasil a gente estava se divertindo. O povo brasileiro estava vivendo o Carnaval, não só no Rio de Janeiro, no Sambódromo, mas nas outras praças carnavalescas do Brasil afora, porque hoje o Carnaval está espalhado para todo o país. Está lá em Recife, está na Bahia, está em São Paulo, está em todo lugar. E a gente mal sabia que, no meio daquela alegria, tinha um vírus invisível que estava tomando conta do brasileiro. Quando a gente olha agora, a partir da perspectiva de hoje, para trás, a gente fica pensando, será que era para ter havido aquela festa? Será que era para o governo brasileiro ter permitido que acontecesse o Carnaval? Foi uma circunstância muito difícil, né? Uma circunstância que o mundo estava voltado para cuidar de um vírus invisível e silencioso que estava dominando o mundo, e aqui no Brasil todo mundo se divertindo com o Carnaval. Agora a gente vê que aquele vírus silencioso se espalhou e o Brasil está preocupado com essa circunstância que estamos acometidos aí. Isso me fez lembrar de uma passagem bíblica que está registrada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39, quando Jesus fala assim: e como nos dias de Noé estavam despreocupados, assim será a vinda do Filho do Homem. E a Bíblia diz assim, que naquela época, nos dias de Noé, bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento e ninguém percebeu, até que Noé fechou a porta da arca e eles foram pegos de surpresa. Meu querido amigo, pensa um pouquinho sobre isso comigo. Às vezes a gente está vivendo uma situação em que a gente está rindo da vida, se divertindo com a vida, se alegrando com as coisas deste mundo, esquecidos do mais importante, que é a vida espiritual. Isso me faz lembrar uma historinha que eu conheci há muito tempo atrás. A historinha de um garoto que, como muitos garotos de hoje em dia, gostam de ler gibi. Sabe aquele gibi, aquela história em quadrinhos? Ele gostava muito, ele sempre lia história em quadrinhos, sempre lia o gibi. Uma vez caiu na mão dele um gibi clássico, aquela história do bandido que estava dominando o mocinho, e diz a história que o bandido pegou o mocinho e estava amarrando ele nos trilhos por onde passava o trem, e o bandido estava caindo nas gargalhadas porque tinha dominado o mocinho, e então ele ria à toa. E aí o garotinho falou: pô, essa história tá chata, o bandido está prendendo o mocinho, deixa eu ir lá no final da história para ver o que tem no final da história. No final da história, o garotinho viu lá que o mocinho tinha se desvencilhado das cordas, prendido o bandido e foi com a sua namorada viver feliz, viveram felizes para sempre. Aí o garotinho voltou lá na página que ele estava e o bandido se divertindo, rindo à toa porque tinha prendido o mocinho. E aí o menino falou pro bandido assim: você está rindo? Você está rindo porque não sabe o final da história. Estou contando essa ilustração para dizer que às vezes a gente vive a vida assim, como o pessoal que estava no Carnaval no Brasil, se divertindo em todas as praças carnavalescas do Brasil, sem se dar conta que tinha um vírus silencioso e invisível que estava tomando conta do país e que hoje está cobrando a sua conta, né, com muitos contaminados e com muitos mortos. Às vezes a gente passa pela vida assim, rindo, dando gargalhadas, se divertindo, achando que está tudo muito bom, está tudo muito bem. Mas como pode estar bem, meu amigo, se você não está bem com Deus? Como pode estar bem se você não se consertou diante de Deus? Como pode estar bem se um dia todos nós vamos partir dessa vida e vamos nos encontrar com Deus nos céus, e se não estivermos preparados para esse encontro, o que há de ser? O que vamos responder para Deus? Por isso eu quero dizer para você, vamos viver bem a vida.
Vamos aproveitar bem a vida, mas não vamos nos esquecer da vida espiritual. Não vamos nos esquecer da comunhão com Deus. Não vamos nos esquecer de resolvermos nossas questões espirituais com Deus. Faça isso. Conserte a sua vida. Receba Jesus Cristo como Salvador pessoal. Creia nele para a sua salvação eterna. Quem crê nele, diz a palavra, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E lembre-se, só há uma chance. Aproveite a sua. Que Deus abençoe. Um abraço, até mais.